Deus não se importa com a aparência do homem. Então não importa que roupa eu use, não importa que expressões eu fale na minha boca, não importa, o meu caráter, o meu comportamento, não importa. Deus não se importa com a aparência, importa com o meu coração, eu posso parecer-me com o que eu quiser. Essa expressão, Deus não olha para a aparência do homem, ele olha para o coração. É o tipo de expressão que é bíblica, mas que quando removida do seu conceito, do seu contexto, pode apresentar uma meia-verdade. E meia-verdade também é mentira. Nesse contexto em que essa frase foi dita no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, o profeta Samuel estava procurando, por ordem do Senhor, quem seria o próximo rei de Israel. Saul já não agradava ao Senhor, e Saul era um homem de boa aparência. Ele começou a procurar, por ordem do Senhor, na família de Jessé. Deus disse que entre os filhos de Jessé, que era um fazendeiro, um agricultor, ele tinha rebanhos na cidade de Belém, ele encontraria ali o seu próximo rei, aquele que ele deveria ungir. E Jessé tinha vários filhos, e um desses filhos, e os primeiros filhos dele, um desses filhos era Davi, e os primeiros desses filhos eram homens valentes, eram pessoas fortes, eram pessoas de aparência guerreira, que era o que se esperava, né? Você não esperava um cara bonito para ser rei de uma nação em guerra, porque Israel estava em guerra contra os filisteus. Você esperava o quê? Um cara agressivo. Mas não foi isso que aconteceu. Entre todos os filhos, o que foi escolhido por Deus foi o último, o menor, que ali naquela idade devia ser um adolescente. E Deus falou exatamente isso. Não atentes para a aparência, porque Deus não vê a aparência do homem, ele vê o coração. É muito interessante isso, né? Deus vê o coração do homem e despreza a sua aparência. Mas essa frase usada fora do seu contexto pode servir como justificativa para uma série de aberrações. Porque a mesma Bíblia que fala que Deus não olha para a aparência, ela também fala que nós que somos livres, está em Gálatas 5, nós que somos livres, não podemos usar da nossa liberdade para dar ocasião à nossa carne e com isso ofender o nosso irmão. Acontece que, como a gente tem falado bastante aqui no vlog, o viver cristão, viver com Deus, é um viver em comunidade. E quando a gente vive em comunidade, quando a gente vive numa igreja, uma comunidade de fé, a gente tem pessoas de diferentes origens culturais, pessoas com diferentes idades, pessoas com diferentes níveis sociais. E se a sua igreja todo mundo é do mesmo jeitinho, toma cuidado, porque pode ser que você tenha entrado numa igreja de nicho. Presta atenção se você não está numa igreja de nicho, porque a igreja de Deus, ela é inclusiva e ela deve ter no seu grupo de pessoas que reúne ali, ela deve ter todo tipo de pessoa. Se às vezes por uma circunstância ela não tem, por exemplo, é uma igreja que só tem jovens, pode não ser culpa da igreja, pode ser porque as circunstâncias levaram a isso. O perfil do pastor ou as pessoas para quem ele prega são pessoas desse tipo. Mas se entrar um senhorzinho velho na igreja, ele tem que se sentir acolhido tanto quanto os jovens, porque a igreja é de todos, não é? A igreja é de todos aqueles que se tornam filhos de Deus. Então, bom, se você tem uma igreja jovem, com pensamento jovem, e de repente um senhorzinho decidir reunir nela, você tem que acolhê-lo, porque ele também não tem igreja de nicho. Essa igreja aqui é só de jovem. Não tem. E aí esse senhorzinho, ele tem um nível cultural diferente do seu, ele tem uma formação cultural diferente da sua, ele tem uma história de vida diferente da sua. Como você vai fazer para conciliar essas duas visões de mundo, esses dois entendimentos de mundo? O cara tá errado por ser quadrado? Talvez. Mas percebe que é muito mais difícil para um idoso ser flexível do que para um jovem? E aí você se aferra ao fato de que Deus não olha para a sua aparência e você não muda os seus comportamentos, você não trata esse senhorzinho com educação e respeito, como ele espera ser tratado, porque ele aprendeu que os idosos mereciam respeito, e isso é bíblico. Talvez ele espera que você o trate como Senhor e você continua chamando ele de você e cuspindo um monte de expressões idiomáticas lá na frente ou na hora de conversar com ele que o ofendem.
você usa um linguajar que ofende essa pessoa. Deus não olha para sua aparência, Deus não olha talvez para as palavras que você usa, mas Ele olha para o seu coração. E se o seu coração não consegue incluir uma pessoa que pensa diferente de você, nesse caso Deus está olhando para o seu coração e Ele está julgando o seu coração. E o seu coração não é um bom coração, porque o coração que Deus espera é um coração que ama o próximo. Jesus, em sua sabedoria infinita, Ele resumiu a lei em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E por causa disso, as coisas são relacionadas, são ligadas. Porque você ama a Deus acima de todas as coisas, você aprende a amar o seu próximo como ama você mesmo. E nisso as suas atitudes mudam. Você passa a se preocupar com a sua aparência. A liberdade sua não dá mais ocasião à carne. Você é livre, mas é livre até para não ser escravo das suas vontades. Mas eu quero muito usar essa roupa, né? Quero muito usar aquela camiseta de rock que eu me amarro e, pô, é uma banda, eu sei que eu tenho liberdade em Jesus para usar a roupa que eu quiser. Mas mais livre é quem abre mão de usar a roupa que quer por causa do amor. Porque se aquilo na sua aparência vai ofender um irmão, você pode abrir mão. Você pode abrir mão. Mais maduro é quem abre mão. Mais livre é quem abre mão do que quem se aferra aos seus conceitos, se aferra às suas vontades. E por aparência, não entenda somente as roupas que você usa, ou o corte de cabelo que você quer usar, os piercings, os brincos, as tatuagens, sei lá, essas coisas que são culturais, tá? Que refletem uma cultura, refletem um contexto social. Não tô falando disso. Isso pesa também, mas pesa de maneira diferente, porque depende do contexto cultural em que você está e a discussão é muito grande, muito complexa e eu não quero trazer essa discussão para esse vídeo. Mas a questão é que caráter também faz parte da sua aparência. Lembra que a Bíblia usa 2 expressões para definir que o homem foi criado por Deus à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que Deus deseja que o homem tenha a sua imagem, ou seja, que o homem se pareça com Deus na maneira como o homem foi construído. Ele foi construído semelhante a Deus. Então, Deus tem emoções, o homem também. Deus tem desejos, o homem também. Deus tem uma capacidade de fazer planos e raciocinar, o homem também. Mas a semelhança parece que diz muito mais respeito com as atitudes, de forma que o homem expresse com suas ações o caráter do seu Criador. E nisso, Deus olha para sua aparência? Não, mas os irmãos olham. E Deus olha para como as suas ações afetam os seus irmãos. É preciso que haja amor, é preciso que haja cuidado. E mais ama, vou falar de novo, eu sou meio velho assim, sabe, velho, quem fica repetindo. Mais ama quem abre mão. Se você é livre, se você se sente livre para fazer o que quiser, para falar como quiser, para se vestir como quiser, graças a Deus, porque você alcançou essa liberdade. Mas repara que a sua liberdade não te dá o direito de amar mais a sua vontade do que a consciência do seu irmão. E aí entra numa série de implicações, e eu vou pedir ao Espírito Santo que pegue essa palavra, coloque na sua cabeça e ajude você a compreender todas as implicações que esse pensamento traz. Isso às vezes vai fazer você se limitar e ser um cara meio, sabe, que anda pisando em ovos. Especialmente se a sua igreja é muito diversa, se a sua igreja tem pessoas de muitas origens, de muitas naturezas diferentes. Mas quem diz que o evangelho tá aqui pra deixar a gente fazer o que a gente quer? O amor limita, cara. O amor é uma limitação. Se você não se limita, você não ama. Amor é uma limitação. Casamento é amor e é limitação. Ter filhos é amor, mas é limitação. Cuidar de pessoas na igreja é amor, mas é limitação. O amor traz limitações, o amor é o limite. E se você não se pauta pelo amor, você não está compreendendo o evangelho. Então, por aparência, entenda tanto sua parte exterior quanto o seu caráter. E permita que o seu caráter seja um caráter que agrada a Deus, tanto quanto ele tem se agradado do seu coração. Analise bem isso.
Não tenha medo de cutucar as coisas que estão estabelecidas e de chacoalhar as estruturas que já estão bem firmadas. Não, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Bom, irmão, muito bom que você é livre para fazer o que quiser. Agora seja livre para não fazer também. O Evangelho exige isso, que você compreenda os limites das suas liberdades por amor dos seus irmãos. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no gostei aqui embaixo, de me ajudar a divulgar o canal compartilhando esse conteúdo nas suas redes sociais. Me segue no Instagram, me procura no Facebook, e se você tiver alguma dúvida e quiser continuar essa conversa, pode usar o meu e-mail, que está aqui embaixo, os comentários ou também as mensagens da fanpage ou do perfil no Facebook. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!